Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse daqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos conversar sobre a virada de costas dos Estados Unidos à Europa e o discurso horroroso do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que ele fez na Conferência de Segurança em Munique. Teve muitas pessoas no Brasil que festejaram isso, mas isso não é bom. Mas antes que eu continue, eu peço para que, se caso vocês gostem dos meus conteúdos aqui, nós temos análise de política, economia, nós temos também vida cotidiana e também a recém-inaugurada seção Vida Cultural, onde nós discutimos cinema, teatro, e alguns outros aspectos da vida cultural, sempre olhando as diferenças Brasil-Europa. Bom, dado isso, né, mais uma vez, não esqueça de curtir e compartilhar, então vamos começar, para a gente não se estender muito, do ARD, que é o principal site de notícias da Alemanha, e aqui esse aqui é ainda o primeiro-ministro Olaf Scholz, muito provavelmente não vai continuar, porque vai ter eleições agora no sábado, 23 de fevereiro, aonde vão se escolher, né, vai ser o novo, vamos dizer assim, o novo primeiro-ministro, muito provavelmente do União, dos conservadores, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas vamos lá. Interferência em favor do AfD, a AfD é o Alternative für Deutschland, né, é o partido da extrema-direita na Alemanha, não é apropriada. Após o discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, o chanceler Scholz o acusou de interferir na campanha eleitoral na Alemanha. Exatamente, além dele falar, né, acusar a Europa, né, de falar que a Europa não existe liberdade de expressão, olhe lá, né, a gente depois vai falar umas palavrinhas sobre isso. Ele também, no discurso dele, falou, né, que era muito importante apoiar o AfD para que o AfD fosse e fizesse parte do próximo governo na Alemanha, né. Lembrando que a gente já falou isso em muitas, vamos dizer assim, a gente já falou isso várias vezes, né, que, vamos dizer assim, você pode ser de direita sem ser extrema-direita, e esse partido, né, o AfD na Alemanha, Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, ou o FPÖ aqui na Áustria, Freiheitspartei Österreich, Partido da Liberdade, que inclusive falhou na sua tentativa de governo, né, inclusive quase tendo um primeiro-ministro, Herbert Kickl, né, um extremista. Esses partidos têm em comum de adorarem aquelas ideias que no passado culminaram na Segunda Guerra Mundial, culminaram no genocídio dos judeus, culminou não só dos judeus, como também de todos os opositores políticos, dos ciganos, dos homossexuais, de tudo. Ou seja, é um verdadeiro absurdo, já era um absurdo, né, agora Elon Musk, que é membro do governo, né, Donald Trump, apoiar, inclusive ele também está apoiando, achando muito legal as ideias do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, que inclusive já disse, né, que não existe nenhuma grande negociação com a Ucrânia desde que ela se renda e se coloque um presidente pró-russo, exatamente como eles fazem com a Bielorrússia. Bom, é um assunto muito complexo, né? Um compromisso de nunca mais, como vamos voltar aqui ao texto, né? Como Vance havia dito anteriormente durante uma entrevista ao memorial do campo de concentração da Dachau, não poderia ser conciliado com o apoio ao AfD. Absolutamente. Isso, a gente já falou isso várias vezes, né? E não faz nenhum sentido, né? Aí aqui, Vance atacou duramente os aliados europeus em seu discurso na Conferência de Segurança de Munique e alertou a uma ameaça à democracia, ou seja, coisa mais louca, né? Os Estados Unidos, que sempre foram prezados aqui na Europa e no mundo por terem liberdade e serem democratas, agora eles estão atacando as democracias aqui na Europa. E ele se referiu indiretamente sobre o debate alemão sobre o distanciamento do AfD. Não há lugar para firewalls.
À margem da conferência, ele também se reuniu com a líder, a cabeça de lista, né, do AfD, Alice Weidel, né, que é considerada ainda light, né, mas tem alguns membros aí desse partido que são bastante difícil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia levado o clima entre os Estados Unidos e a Europa a um ponto baixo antes da conferência. Ele anunciou as tarifas punitivas sobre o aço e alumínio, já tinha feito isso no primeiro governo, né? Que também afetarão a União Europeia. Ele também esnobou grande parte dos aliados com o seu sensacional telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, a uma oferta descoordenada para negociar. Inclusive, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, está tendo um encontro na Arábia Saudita, em Riad, né, entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, e o novo, né, Marcos Rubio, né, dos Estados Unidos, e o mais impressionante dessa conversa é que ou seja, os europeus podem participar como observadores e nem a Ucrânia, isso assim. E teve gente, né, achando um barato fazer. Bom, primeiro ponto, já faz um tempo que os Estados Unidos já vem dando sinais de que não está querendo bancar a paz no mundo. E, por um certo lado, eu até entendo e acho, sinceramente, que a União Europeia e os europeus já deveriam estar começando a ver e a olhar e a vislumbrar o futuro. Isso, o futuro, né? No sentido que já deveriam estar preparados, até porque a história já mostra, né, uma relação muito complexa e muito difícil durante muitos anos com a União Soviética e com a Rússia. Então, os europeus já deveriam estar preparados para esse tipo de coisa. E nesse ponto, eu até acho que os Estados Unidos não está errado, mas eles estão errados, primeiro, em apoiar partidos de extrema-direita aqui na Europa, com o objetivo de desestabilizar as democracias, ou, por exemplo, até agora o que o Donald Trump está fazendo aí, o desmantelamento das instituições deles, né, e que pode desencadear em situações de segurança graves para ele e para o mundo. Eu estava lendo antes de começar esse vídeo, que era a agência de energia atômica, né, porque ali o Elon Musk com esse DOT, né, que é uma espécie de departamento especial, ele mandando, né, os e-mails demitindo todo mundo sem nenhum critério e demitindo especialistas na área nuclear. Depois eles falaram, opa, besteira, eu tenho que voltar atrás, deixando aí o total amadorismo. Vamos fazer um parêntese aqui. Acho, sinceramente, que os Estados Unidos também estavam com problemas muito graves e que os democratas erraram veementemente e, sobretudo, do ponto de vista ideológico, com o identitarismo. E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui. Sugiro a leitura de 2 grandes livros, um é do Antônio Risério, chamado Identitarismo. Ele faz ali traça uma linha do tempo incrível, explicando como o identitarismo, destruindo a esquerda, e não somente a esquerda, todo o pensamento acadêmico, e mais uma vez a Madeleine Lasco com o seu espetacular Cancelando o Cancelamento. 2 livros essenciais para entender. Então, esse erro dos democratas fez com que não somente os republicanos voltassem, porque, mais uma vez, você pode ser direita sem ser extremista, mas colocando aí uma ala perigosa dos republicanos, né? Isso daí tudo é muito, muito difícil. E aí vem a parte que eu vou falar sobre a liberdade de expressão. Que a liberdade de expressão, ela é importante, mas não significa que você tem que falar tudo que venha na telha, tudo que você tem vontade de falar, porque se você fizer isso, você pode levar processos na justiça. Ou você achar, como aconteceu com esse discurso horroroso do Vance, na conferência de Munique, achar que ele pode falar qualquer coisa e se encontrar com extremistas, né? Então vamos aqui ver. A pressa de Trump por um acordo com Putin deixa a Ucrânia e a Europa em apuros. Aí vai. Uma perigosa linha de falha está se abrindo quando Donald Trump corre para acabar com a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos anseia por um triunfo político antecipado para alimentar suas reivindicações ao Prêmio Nobel da Paz.
mas um fim equitativo para o conflito, para desafiar uma solução prévia, uma vez que apresenta problemas existenciais para a Ucrânia. A gente falou isso várias vezes, inclusive nós temos uma playlist aqui no canal, Guerra na Ucrânia, eu vou colocar na hora que eu for editar esse vídeo, deixa eu chegar um pouquinho para trás, foi a minha cabeça, não ficar cortada. Na hora que eu for editar esse vídeo, eu vou colocar aqui nos cards para que vocês possam assistir. A gente já falou isso muitas vezes, né, e vamos reiterar, que no caso que o Putin quer é usar a Ucrânia como muro de contenção à democracia, exatamente como ele faz com a Bielorrússia, né, aí com o ditador Alexander Lukashenko, ele quer jogar fora o Volodymyr Zelensky e quer botar um presidente pró-russo. E nesse ponto, os europeus erraram, porque Putin já anexou ali a Crimeia, né, que é uma península que se encontra no Mar Negro, e também praticamente anexou Luhansk e Donbass, né, que viraram ali quase que províncias da Rússia. Então, os erros já estão aí. Né? E vem se negociando muito, porque o que está acontecendo é que a Ucrânia começou a resistir e a União Europeia e até o próprio Estados Unidos, antes Trump, teve que dar apoio. E eles estão aí lutando até agora para ser livres da influência da Rússia, livres da influência ou da antiga União Soviética, ou de Putin, e a mesma coisa ele fez com a Bielorrússia. A Bielorrússia foi literalmente a oposição foi massacrada, e qualquer tipo de, seja manifestação que for que eles fazem em Minsk, que é a capital da Bielorrússia, é massacrada. Então, será que é isso mesmo que o Donald Trump quer? Ou seja, dar de bandeja à Ucrânia para encerrar uma guerra, para fazer bonito para o seu eleitorado? É isso mesmo? Onde estamos, né? E pior, tem muita gente no Brasil que apoia e apoiou esse tipo de, entre aspas, liberdade de expressão. Onde estamos? Trump quer um acordo, talvez qualquer acordo. Ainda assim, há uma chance de urgência e o poder do Trump, além desse canal com o líder russo, que possa mudar a dinâmica dessa guerra de atrito no estilo Primeira Guerra Mundial. A gente, quer dizer, não somente eu, mas tem vários canais, eles vão falando que eles estão lutando de guerra de trincheiras, praticamente, né? Uma volta ao tempo, e também uma guerra que também tem sido feita muito com drones, né? Com drones poderosos, que acaba sendo um custo muito mais barato, né? Do que você mandar, né, aviões, o que você mesmo acabar com soldados, né? Uma estimativa aí de 300 mil soldados que já morreram nessa guerra. Aí está aqui. Trump parece ter pouca compreensão dos riscos históricos na Ucrânia ou mesmo no Oriente Médio. Aí a gente entra aqui na questão da faixa de Gaza, né, que ele veio com a ideia de tirar todos os palestinos da faixa de Gaza e transformar isso num complexo turístico, um verdadeiro absurdo. Qualquer um que põe o mínimo de conhecimento de história sabe que ali o único possível acordo é um Estado da Palestina junto ao Estado de Israel. Todo mundo sabe disso. Um verdadeiro, aliás, tudo errado. Né? Trump acha que saiu da sua ligação com o líder russo na semana passada com a promessa de falar sobre os cortes radicais de armas nucleares. Aí vem a segunda parte da história. Os Estados Unidos não quer mais investir tanto na OTAN, né? E há uma preocupação muito grande que ele retire tropas, né, daqui da Europa, e as grandes ameaças seriam os países que fazem ali no leste europeu, como por exemplo a Polônia, ou mesmo, que inclusive faz fronteira com a Ucrânia, ou até mesmo ali para cima, né, nos Bálticos, os países bálticos, Lituânia, Estônia, que foram inclusive províncias da ex-União Soviética, fazem fronteira direto com agora a Rússia, e que Putin está querendo ter de volta. Quer dizer, olha o tamanho do problema. No final da Guerra Fria, o presidente George Bush, pai, administrou a queda da União Soviética e seus estados satélites na Europa Oriental, às vezes anulando as lideranças regionais no interesse mais amplo do Ocidente e da sua própria segurança. Não há sinal, lembrando que era um presidente republicano, um presidente conservador. Não há sinal de que Trump sinta tal afinidade com a Europa no seu futuro. Zelensky, né, nessa conferência que teve na semana passada,
de Segurança disse que nunca aceitaria acordos feitos pelas nossas costas sem o nosso envolvimento, corretíssimo. Mas se Trump se afastar, Zelensky teria que decidir se lutaria sem armas e munição nos Estados Unidos e contaria com o impacto menor da Europa. Situação realmente muito... Aqui, Rússia está saboreando a abertura repentina, claro, né? O Putin, ele está fazendo atualmente... Tem muita gente, né? Tem uns aloprados falando, vai ter terceira guerra mundial. Já estamos em guerra, meus queridos, né? Existe uma guerra híbrida, praticamente. Uma guerra ali na Ucrânia, né? Efetivamente, estilo ainda Primeira Guerra Mundial, e uma guerra cibernética. Eles fazem ataques, né, com os hackers, através de redes sociais, especialmente a rede da dancinha, o TikTok. Pois é, o TikTok aí, que é adorado pelo pessoal da extrema-direita, por eles terem um algoritmo poderoso e todo lixo vir daí. Tá vendo? Olha só que interessante, né? O presidente russo já alcançou alguns dos seus objetivos antes de sentar com o Trump. O presidente dos Estados Unidos decidiu o status de Putin como pária no Ocidente ao falar de entusiasmo com a possibilidade de cúpulas nos Estados Unidos e Rússia. Olha só, quer dizer, ignorando a Europa e ignorando especialmente a Ucrânia. Putin pode ter falhado em sua tentativa de capturar toda a Ucrânia, que eu já tinha falado anteriormente, tomar Kiev e substituir Zelensky por um líder pró-russo, exatamente como ele fez e faz até agora com a Bielorrússia. Mas ele conquistou um grande pedaço do território no Sudeste que pode usar para proteger a Crimeia, o que oferece uma longa costa ao longo da costa estrategicamente vital do Mar Negro. Difícil. Aí aqui ele fala, esse é um ótimo texto do CNN, tá? A luta para encontrar um papel no seu próprio quintal, a gente já falou sobre isso, né? Que a Europa, eu particularmente disse, já comentei isso em vários vídeos quando eu falo de política, que a Europa errou, a Europa efetivamente já deveria estar preparada para esse tipo de, vamos dizer assim, de futuro, né, um futuro, né, infelizmente bastante difícil, mas a Europa vai passar por esse solavanco e vai conseguir, tá, se organizar. O resultado da guerra na Ucrânia é quase tão vital para a Europa quanto para a Ucrânia. Um acordo de paz fortalece a Rússia e deixaria o continente enfrentando um inimigo encorajado, assim como os Estados Unidos ameaça afastar dos 80 anos de garantia de segurança para os seus aliados. Isso é verdade também, mas nesse ponto eu já comentei aqui no vídeo que os europeus erraram. E aí, ontem mesmo, né, teve uma cimeira, uma reunião de cúpula em Paris, aonde os líderes, né, inclusive dos principais líderes, incluindo a França, a Alemanha e outros países, incluindo a OTAN, estiveram. E o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que alertou após as negociações de Paris na segunda-feira, que a Europa enfrente um momento único em sua geração, inclusive sinalizando a mandar tropas para a Ucrânia. Bom, e aqui também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que escreveu no X que a Ucrânia merece paz através da força, ecoando a nova palavra de moda de Trump com a sua política exterior American First ou os Estados Unidos primeiro. Bom, esse texto é muito interessante, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para compartilhar com vocês. As negociações iriadas estão pressionando a Europa, exatamente nesse momento que eu estou falando, né? Os europeus e parte europeia da OTAN terão que ganhar velocidade se não quiserem ficar completamente para trás. Menos de uma semana passou desde que Donald Trump falou com Vladimir Putin ao telefone. Depois ele disse que as negociações sobre a paz na Ucrânia deveriam começar muito em breve. O presidente dos Estados Unidos não havia perguntado aos seus aliados em antemão. Ou seja, é o American First. A gente depois, na conclusão desse vídeo, a gente vai comentar sobre isso. Hoje, apenas alguns dias depois, as primeiras negociações já começaram na Arábia Saudita, entre outros, o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, o Marcos Rubio, e o da Rússia, o Sergei Lavrov, estão para conversar sobre a Ucrânia sem a Ucrânia na mesa. É impressionante. Essa aqui é aquela reunião que eu comentei com vocês, reunião rápida em Paris, né? E reunião rápida por uma razão bastante simples, tá? A Alemanha vai ter
eleições no próximo domingo, inclusive eleições que aqui no Vida Europa nós vamos cobrir, tá? Nós vamos cobrir essa eleição e nós vamos fazer uma análise completa com os resultados da eleição. E, no caso, o Olaf Scholz, que ainda é o primeiro-ministro da Alemanha, ele praticamente não tem mais poder de decisão de nada, né? Vamos dizer assim. Ele foi mais assim para fazer uma espécie, cumprir tabela, né? Como a gente costuma dizer no Brasil. Aqui. Pessoas próximas às negociações disseram mais tarde: estamos prontos para dar garantias de segurança cujas modalidades devem ser examinadas com todos os participantes e dependendo da extensão do apoio americano. Por um lado, isso pode ser lido como prontidão. Ao mesmo tempo, há uma rejeição à demanda de Trump de assumir a manutenção da paz e grande parte sozinho. Para encerrarmos este vídeo. Primeira coisa muito importante, a gente já falou aqui, que a Europa já deveria estar com a sua segurança organizada faz muito tempo, até pelo histórico da antiga União Soviética e agora a Rússia, lembrando que Vladimir Putin foi um agente da KGB. Inclusive, na época da queda do Muro de Berlim, ele estava na Alemanha Oriental. Ponto 1. Ponto 2. Os Estados Unidos, no limite, pode não querer mais garantir a segurança da Europa? Eu acho que até um certo ponto, sim. Mas o Donald Trump está esquecendo que os Estados Unidos não são os únicos no mundo. Existem vários, quando se fala de acordos comerciais e diplomáticos, e atitudes como essa são muito perigosas para o próprio país, cuja, por exemplo, a Europa, enquanto Donald Trump estiver no poder, simplesmente vai virar as costas. Então, ninguém vai confiar num presidente que toma decisões de golpe. Ninguém vai confiar num vice-presidente que faz aquele discurso horroroso falando sobre liberdade de expressão. Justo liberdade de expressão, mas você acha que pode fazer e falar qualquer coisa? Não funciona assim. Do mesmo jeito que acontece com setores da esquerda que acredita que liberdade de expressão deve ser censurada por conta da liberdade de ideias, né? Ideias que, vamos dizer assim, possam prejudicar o debate público. Não, o debate público ele tem que estar aberto e as ideias devem ser discutidas, certo? E outra coisa muito importante é saber qual é. A Europa vai sobreviver a esse solavanco, não tenho a menor dúvida disso. Com muitos problemas, mas vai conseguir. Os Estados Unidos, depois de 4 anos de Trump, primeiro jogou fora aí todos os imigrantes, né, ou jogando uma parte dele, já estava vendo que já tem várias obras, né, que estão sem braços, né, porque o Estado norte-americano não vai limpar a latrina e muito menos vai botar a mão na massa, isso é óbvio, tá? E outra coisa também, para a gente concluir esse vídeo, é qual é o posicionamento do Brasil nessa história toda. O Brasil está passando aí por uma crise política muito grande, que era muito óbvio, né? Todo mundo sabia que o governo Lula 3 não seria o revival do Lula 1 e Lula 2 por questões econômicas, apoiou-se essa candidatura por conta de cargos, né? Muitos apoiaram por conta de cargos e agora estamos onde estamos. E a gente está vendo aí a chegada do trumpismo, né? No Brasil. Aliás, no Brasil, tudo que chega, qualquer ismo e ista que chega, acaba sendo bem visto. Só que nessa nova conjuntura, vamos dizer assim, essa nova conjuntura mundial que está se desenhando, o Brasil vai precisar seriamente colocar as suas cabeças pensantes para saber como vai se posicionar nesse novo tabuleiro geopolítico. E o que parece que está vindo pela frente por aí, aliás, o que já vinha sendo discutido, fazia-se meses aqui na Europa, é que muito provavelmente nós vamos ter um muro de Kiev. Essas são as minhas considerações. Esse é um vídeo que por aí deve ter ficado um pouquinho mais longo, vou tentar na hora de editá-lo ficar um pouco mais curto, mas eu achei muito importante fazer todas essas considerações. Se você, eu vou deixar aí embaixo também o link da playlist Guerra na Ucrânia, de muita importância para que se entenda. Eu espero que certos personagens da direita no Brasil coloquem a mão na consciência e vejam que estão cometendo um erro
muito grave ao estar apoiando Donald Trump com essas ideias todas, e também pode ter consequências bem graves para o Brasil, tá certo? Eu fico por aqui. Se você curte histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e nós vamos muito breve voltar em um vídeo short live. Nós retomamos os podcasts também, a gente está disponibilizando aqui no canal, e com certeza nós vamos ter um clipe em Vida Europa especial falando sobre eleições na Alemanha, o resultado dessas eleições, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e nós nos vemos em um próximo vídeo aqui no Vida Europa.